Agora iniciamos a nossa conversa com a sócia fundadora do Garimpo de Soluções e professora de administração da Fundação Getúlio Vargas, Ana Carla Fonseca Reis, que recebemos em nosso estúdio de São Paulo. Comentarista Jorge Vidor participa comigo da entrevista. Professora, é um grande prazer recebê-la pela primeira vez aqui no Conta Corrente. Eu queria muito... Ótimo. Obrigado. Começar lhe perguntando sobre o comportamento das pessoas diante da crise, mas eu vou inverter um pouco isso para lhe perguntar sobre o estado de ânimo das pessoas, sobretudo dos americanos, diante de uma situação como essa. Para chegar ao ponto de a gente ver a instituição do 4 de julho abalada, é porque realmente eles estão sentindo muito, não, professor? Pois é, Guto, você sabe que eu acho que quando a gente passa por momentos de crise, onde vários valores e paradigmas acabam se esfacelando, isso a gente observa tanto em um país como numa empresa, a gente muitas vezes investe no que não necessariamente vai trazer os frutos que a gente quer, né? E abala a autoestima, abala os valores nos quais a gente acredita, e a gente fica nesse momento de impasse sem necessariamente saber para que lado a gente vai depois. Eu tenho a sensação de que a sociedade nos Estados Unidos passa um pouco por isso agora. A minha preocupação, não só nos Estados Unidos, mas nos outros países de todo mundo que acabam sentindo os efeitos da crise, é que a gente passe por esse período de transformação, chegando ao final dele com algo mais positivo, acreditando de fato nas coisas que hoje podem trazer valor humano e podem trazer valor para a economia, que é justamente o que a gente defende com a questão da economia criativa. Professora, esses conceitos de administração também e de economia, como assim, a nova economia, que era a parte relacionada à tecnologia e internet, e de repente surgiu esse conceito de economia criativa. Eu até vi um congresso internacional no ano passado aqui no Brasil, e eu disse, poxa, eu tentei primeiro entender o que seria a economia criativa, né? O que tem. Aí, sabe, bom, é uma forma de você conceituar segmentos da economia em que a componente de criação seja muito forte, tipo design, a parte de entretenimento, a parte de cultura, a parte, enfim, onde a criação seja um componente. É isso mesmo? Ou eu entendi errado? Não, entendeu muito bem, como sempre, mas a questão da economia criativa, que me parece particularmente relevante para um país como o nosso, é que além dos setores criativos, das chamadas indústrias criativas, como você bem mencionou, moda, design, todas as indústrias culturais, audiovisual, música, propaganda, arquitetura, enfim, além de todos os setores que se valem essencialmente da criatividade como ativo básico, a gente tem um impacto importantíssimo desses setores na economia tradicional. E aí um exemplo básico e interessantíssimo para o nosso contexto, por exemplo, é o da moda com a cadeia do têxtil e de confecção, porque é uma das maiores empregadoras no Brasil. Então, um dos motivos pelos quais, aos trancos e barrancos, o nosso parque têxtil consegue se manter ainda ativo, também é porque ele é puxado pela moda, que é uma indústria criativa, e que lhe dá algo que não é comoditizável, que é justamente a criatividade. Isso a gente observa com vários outros setores, a arquitetura e a indústria da construção civil, o audiovisual e tudo que vai dentro do filme, o vestido da mocinha, o carro do mocinho, onde foi filmado aquele filme, é para lá que eu quero ir. Então a gente tem esses setores puxando os outros e fazendo com que cada vez mais valor agregado haja na economia em função da criatividade humana. Só que isso exige claramente uma mudança de foco, né? A gente precisa ajustar um pouco os óculos para conseguir enxergar essa economia sob um outro ângulo. Agora, isso está no DNA de um povo, de uma economia, ou é uma coisa que a gente desenvolve? Então, com certeza a gente tem aí uma criatividade pujante em algumas regiões, talvez mais do que em outras, até porque há uma certa tolerância, uma certa diversificação de ideias nesse próprio DNA. Mas por combustão espontânea acaba não se convertendo em ativo econômico. Você de fato precisa criar um ambiente no qual essa criatividade possa se concretizar economicamente. E daí, embora claramente não haja uma receita de bolo, a gente acaba tendo alguns procedimentos que são comuns a todos os casos nos quais a economia criativa se mostra uma opção possível e com resultados interessantes. Então a gente tem uma governança de fato público-privada, não uma PPP no papel, mas uma articulação e uma convergência de interesses entre empresas e governo, um alinhamento das pautas do governo federal com o governo estadual, com o governo municipal, que são coisas que muitas vezes a gente acha que são utópicas, poéticas, mas que tem que ocorrer. Esse diálogo, essa convergência de interesses é um fator básico para que a economia criativa, qualquer outra economia, eu diria, mas enfim, em especial a economia criativa se concretize. Professor, a gente está falando muito do humano, né, nessa nossa
início de conversa aqui, falando, recorrendo à criatividade como um farol, inclusive para a vida humana. Eu quero lhe perguntar o seguinte, voltando à minha proposição inicial, o que há de humano nesta crise vai ajudar a solucionar um pouco essa crise? Estou lhe perguntando o seguinte, as pessoas vão mudar de comportamento, por exemplo, vão passar a buscar mais objetivamente as coisas que precisam para a vida e menos o exagero? Nessa linha também vamos? Olha, Guto, aí eu faço votos que sim, e a minha plena convicção, não sei se é um otimismo exacerbado, mas enfim, a minha convicção é de que as pessoas mudarão, até porque elas serão obrigadas a mudar. A minha sensação é que a gente está saindo de um mundo no qual a gente via as coisas de forma linear, em que um extremo era oposto ao outro, e a gente está chegando a um mundo muito mais circular, no qual as pessoas têm que ver as coisas de forma complementar. Quando a gente tem uma visão mais abrangente de mundo, a gente revê as prioridades. Então a gente deixa de querer consumir tanto, tanto, tanto e começa a dar mais valor às coisas que a gente tem e ao ambiente no qual a gente está. É interessante porque quando a gente passa, historicamente, né, na economia por grandes momentos de crise, a gente tem alguns sinais que acabam provocando uma certa mudança. Eu não consigo esquecer de uma passagem muito interessante, que ao final da Segunda Guerra Mundial, Milão, que havia sido completamente destruída durante a guerra, tinha um dos seus símbolos máximos, que é o Teatro alla Scala, completamente destruído também. E a prefeitura de Milão, o governo, resolveu investir naquela situação tão combalida, na reconstrução do teatro, e o próprio Toscanini fez então um concerto de abertura para que as pessoas se lembrassem de quem elas eram e de para onde elas queriam ir. E eu acho isso muito emblemático de que enquanto reconstruíam hospitais, escolas, coisas são vistas como infraestruturas de valores básicos da humanidade, o teatro também fosse, porque era ele que norteava as pessoas e que fazia com que elas se lembrassem do que é importante efetivamente na vida do dia a dia.